Olá pessoal, bom dia. Hoje a nossa primeira aula nesse semestre 2021.1, depois de um final de ano, essa parada nossa. Ano passado foi um ano muito difícil, tivemos que reinventar, mas nesse ano já começamos com uma facilidade maior, já prevendo as coisas, as circunstâncias, e tivemos aí uma semana teológica muito abençoada, com o professor Esdras, com o professor Nelson, o professor Eurípides, com o pastor e professor Moisés Martins. Foi palestras bastante edificantes. E agora, nessa segunda semana, nós temos então o início das nossas aulas. E nesse semestre eu vou ensinar para vocês, no sétimo período, sobre história do movimento pentecostal, história e teologia do movimento pentecostal. É uma disciplina, é um conteúdo fascinante, porque o Brasil é o maior, está hospedado no Brasil, o maior movimento pentecostal do mundo, com milhões de fiéis, né? O Brasil é um dos maiores países que envia missionário pentecostal no mundo. De acordo com as previsões e estatísticas, em 2026 nós seremos a maior família do cristianismo, né? Antes eram duas famílias, os católicos e os protestantes, né? Agora surge uma terceira família, que é os pentecostais. É lógico que os pentecostais aglomera, reúne todas as tradições pentecostais, né? Tradição pentecostal católica, tradição pentecostal unicista, tradição pentecostal arminiana, tradição pentecostal das igrejas históricas reformadas, então os carismáticos. Então essas várias famílias unindo numa só família, torna-se a maior família cristã, com mais de 1 bilhão de fiéis no mundo inteiro, lógico, né? E nessa nossa disciplina nós vamos estudar durante todo esse semestre, vamos falar sobre a introdução ao pentecostalismo, raiz, história do movimento pentecostal. É lógico que essa introdução ao pentecostalismo, nós não vamos deixar de falar da igreja primitiva. É interessante que a igreja primitiva, fundada pelo Senhor Jesus em Mateus 16:18, e inaugurada em Atos 2 com a descida do Espírito Santo. Depois nós temos uma manifestação pneumatológica em Atos capítulo 10, e depois temos uma terceira manifestação em Atos capítulo 19, né, com os irmãos em Éfeso, em Atos 10 com a família de Cornélio, e em Atos 2 com os apóstolos, discípulos, incluindo as mulheres, inclusive a mãe do Senhor Jesus, a nossa irmã Maria. Então, dentro dessa concepção, nós temos então a introdução do pentecostalismo. Nós temos a introdução pneumatológica. É lógico que a palavra pentecostal, né, que nós agregamos a manifestação do Espírito Santo, na realidade não tem nada, não existe uma ligação no que tange ao termo pentecostal. Pentecostal ou seja, a festa depois de 50 dias, pentecostal, né? E aí nós associamos a palavra pentecostal à manifestação pneumatológica, porque o Espírito Santo desceu lá onde estavam reunidos os apóstolos, os discípulos e as mulheres, incluindo a irmã Maria, a mãe do Senhor Jesus, a descida do Espírito Santo. Então, essa anexação da pneumatologia, da manifestação pneumatológica e o pentecostalismo são anexados porque era a festa dos 50 dias, 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus, enfim. Então, acontece, dentro desse contexto histórico da época, nós temos ali uma coisa muito interessante. E aí você pergunta, qual seria, pastor, o fato interessante do Atos 2? Nós temos ali próximo de 120 irmãos, né? Esse número de quase 120 irmãos eram discípulos de Jesus, os apóstolos, possivelmente os 11, né?
e as irmãs, as mulheres, né? Maria, e entre outras que foram seguidoras fiéis, foram discípulas fiéis do Senhor Jesus, né? Até a hora da sua morte, e dentre elas a discípula mais fiéis foi Madalena, que esteve até aos pés da cruz, né? Juntamente com a mãe do Senhor Jesus, a Virgem Maria, e os discípulos, né? O apóstolo amado, João. E então, desses quase 120 irmãos, né? Reunia todo esse grupo. Porque Paulo vai dizer aos Coríntios que após a ressurreição de Jesus, nos 40 dias que ele caminhou, após a ressurreição, ele esteve ou foi visto por mais de 500 irmãos. É lógico que no dia do Pentecostes, no dia da descida do Espírito Santo, nem todos estavam em Jerusalém, esses 500 irmãos, né, tinham os seus compromissos, possivelmente não reuniram lá em Jerusalém nesse dia, mas desses 500 próximos, 120 estavam no cenáculo, né? A reunião era uma reunião fechada, os irmãos, né, os discípulos, apóstolos, estavam sendo perseguidos tanto pelos romanos como pelos judeus, por conta do Senhor Jesus, né? Então era preconceituado pelos dois grupos, pelos gentios, representado pelos romanos, e preconceituado pelos judeus, por conta do Senhor Jesus. Pelos gentios, porque eram judeus. Pelos judeus, porque eram cristãos. Então, o cristianismo já começou a sofrer a perseguição já logo após a ascensão de Cristo. E aí acontece, os nossos irmãos foram revestidos em Atos 2, para serem testemunhas. Capítulo 1, a partir do versículo 6 de Atos dos Apóstolos. Serem minhas testemunhas, e também Lucas fez Jerusalém para ser revestido do alto, né? Então acontece, quando os irmãos são revestidos de poder pela descida do Espírito Santo, então nós temos a primeira pregação, né, em público, né, e uma multidão incontável, próximo de milhares de pessoas, porque essas milhares de pessoas, próximo de 3.000, se converteram à fé cristã naquele dia. O apóstolo Pedro, tomado pelo poder de Deus, né, já havia sido batizado com o Espírito Santo, e agora ele começa a divagar sobre a morte, sobre o ministério, sobre a ressurreição do Senhor Jesus, citando o texto sagrado, e ao final da mensagem, 3.000 pessoas. Lógico, foram 3.000 judeus, né? Dentre esses 3.000 judeus, tinham judeus de várias nações. Naquele dia, 17 nações representadas ali ouviram a mensagem do apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro, revestido do poder de Deus, através da manifestação do Espírito Santo, pregou uma mensagem dura, de confronto e ao mesmo tempo salvífica, aonde perto de 3.000 pessoas se converteram à fé cristã. Este foi o pontapé, o início da manifestação do Espírito Santo. E lógico, não fica parado aí. A manifestação do Espírito Santo não fica somente no contexto da igreja primitiva. Ainda que os sensacionistas, os teólogos sensacionistas pregam nos quatro ventos que o Espírito Santo não se manifesta mais nos dias de hoje, como manifestou no dia Atos 2, eles se equivocam porque eles não tiveram a experiência do Espírito Santo. Por isso, a nossa disciplina é bastante bacana e também ao mesmo tempo saudável, e também ela provoca em nós, ela é provocante, né? Porque envolve história, e história sempre é provocante. Então, dentro da nossa emenda, nós estamos falando aqui sobre a introdução ao pentecostalismo, e depois vamos falar sobre raiz histórica do movimento pentecostal. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.